Olá, pessoal. Antes da gente começar essa aula, a gente vai lembrar um pouquinho dos teoremas de trabalho e energia. Então, como é que era mesmo o trabalho de uma força? Bom, a gente podia escrever, né? Lembrando que é para qualquer força e para qualquer deslocamento, que o trabalho de uma força ele é a integral do produto escalar F dr, dr sendo o diferencial de deslocamento, aquele ΔR tendendo a zero, né? Muito pequenininho. E a gente percebeu que como dr é dv vetor dt, a gente conseguia chegar facilmente nessa equação aqui, a integral de t1 a t2 do produto escalar F vezes velocidade, ou seja, força vezes velocidade. E esse termo que está entre parênteses a gente chama de potência, de potência da força F. Né? E aí, a partir dessa expressão, né, eu posso calcular o trabalho tanto usando a integral na trajetória, a gente diz que é uma integral no espaço, na trajetória gama, f dr, ou eu posso fazer uma integral no tempo de f, produto escalar v. As duas vão me dar o mesmo resultado. Eu posso usar as duas, né, da forma que eu achar mais conveniente, dependendo da aplicação eu uso uma, dependendo da aplicação eu uso outra. Bom, a gente deduziu nas aulas passadas, né, três teoremas. O primeiro deles é o teorema da energia potencial. Então, esse teorema me diz o seguinte, que o trabalho das forças conservativas, que pode ser escrito aí como essa integral, ele é igual a menos a variação da energia potencial. Então, veja, quais são as forças conservativas? Nós temos três, gravitacional, elástica e elétrica. E aí a gente também deduziu o teorema da energia cinética. O teorema da energia cinética me diz que o trabalho da resultante é igual à variação da energia cinética. Então veja, não é o trabalho de uma força qualquer, é o trabalho da soma de todas as forças, que é a resultante. Também deduzimos o teorema da energia mecânica, que é o trabalho das forças não conservativas é igual à variação da energia mecânica. Então, esse último teorema ele é bastante importante porque quando o trabalho das forças não conservativas é zero, significa que a variação da energia mecânica é zero. E se a variação da energia mecânica é zero, quer dizer que a energia mecânica se conserva. A partir dessa aula, a gente vai começar a falar de momento linear. Então, eu queria só chamar a atenção que momento linear, que você estava acostumado, né, no ensino médio como quantidade de movimento, não tem nada a ver com energia. Então, quando a gente falou dos três teoremas de energia, lembra que eles só valem para trabalho e energia, eles não têm nada a ver com o momento linear. O momento linear é uma outra área, né, da física que a gente vai começar a estudar a partir de agora. Então vamos lá. A gente está acostumado a escrever a segunda lei de Newton dessa forma aqui, né? Resultante é igual a massa vezes aceleração. Pois bem, só que não foi assim que Newton a definiu no seu famoso livro Princípio à Matemática, né? Que foi publicado lá em 1687. O que Newton escreveu foi o seguinte: a mudança da quantidade de movimento é proporcional à força motor imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força é aplicada. A gente tem que lembrar que quando Newton escreveu o Principia, não existia matemática vetorial, né? Então não era muito claro para o Newton, apesar dele ter o conceito, de como escrever isso matematicamente. Mas veja que quando ele descreve a segunda lei, ele se refere a ela como a mudança da quantidade de movimento. E essa quantidade de movimento é o que a gente vai chamar de momento linear. Então veja, momento linear é quantidade de movimento. Então ele está dizendo a mudança da quantidade de movimento. A gente pode pensar que a taxa de variação da quantidade de movimento é proporcional e aqui, na verdade, a gente sabe hoje que ela é igual. Então a segunda lei de Newton ela pode ser reescrita da seguinte forma: resultante é igual à derivada do momento linear. Então na leitura prévia você leu, né, por que a gente chega nessa conclusão. E a gente vai falar disso ainda nesse vídeo. Dado um corpo de massa m e velocidade v, a gente pode escrever que o momento linear é o produto da massa vezes a velocidade. Perceba que velocidade é um vetor, massa é um escalar. Então, o produto de um escalar por um vetor vai resultar num outro vetor.
Então a gente pode dizer que P, que é o momento linear, tem a mesma direção e sentido de V. E isso a gente dá o nome de momento linear. Pois bem, se a gente derivar essa expressão, a gente pode pensar o seguinte, nos casos mais comuns, em que a gente está acostumado, que são os casos em que a massa não varia, a massa é constante. Se a massa é constante, então a derivada dessa expressão vai ficar dp dt igual a m dv dt. Ora, pessoal, o que é dv dt? Seria o vetor aceleração. Então, massa vezes aceleração, a gente está acostumado a chamar isso de resultante. Perceba que a segunda lei de Newton, ela deu conta de representar o que a gente já está acostumado, né? Então, ou seja, se eu derivar o momento linear, dp dt, eu chego na resultante. Pois bem, o que acontece quando a massa é variável? Vocês não devem ter aprendido ainda, se já aprenderam, ótimo, né? Mas existe uma regra em matemática, que vocês estão aprendendo em matemática da variação, que é o seguinte, se eu tenho uma função f de x, que é o produto de duas funções g de x e h de x, quando eu derivo f de x, eu preciso de uma regra, é a chamada regra do produto. Então vamos lá, se eu derivar f em relação a x, isso vai ficar df dx é igual à primeira função g de x vezes a derivada da segunda, mais a derivada da primeira, dg dx, vezes a segunda, h de x. Pois bem, vamos aplicar essa regra, né? Lembrando que agora a gente tem uma multiplicação de uma função m de t, ou seja, a massa variando no tempo, quando ela não for constante, vezes a velocidade, que pode variar no tempo. Então, aplicando a regra do produto, como é que vai ficar? dp dt vai ficar m dv dt mais dm dt vezes v. E isso é o que a gente chama de resultante. Então, perceba que surge um termo adicional que a gente não conseguiria compreender se a gente utilizasse apenas a segunda lei de Newton como resultante igual a massa vezes aceleração. Então, essa definição, né, de taxa de variação do momento linear, ela é mais geral. Por quê? Porque ela abarca todos os casos e o caso particular em que a massa é constante, olha só, se a massa for constante, aquele termo dm dt vai ser zero, e se esse termo for zero, então a gente volta para a condição anterior de massa vezes aceleração. Antes de falar sobre o teorema do impulso, vamos lembrar o teorema fundamental do cálculo mais uma vez. O teorema fundamental do cálculo diz para a gente que a integral de x1 a x2 de f de x dx é igual à antiderivada f maiúsculo em x2 menos a antiderivada f maiúsculo em x1. E aí a gente sabe que a derivada do f maiúsculo, df dx, é igual ao f minúsculo. Pois bem, a informação que a gente tem é que agora a segunda lei de Newton é escrita como dp dt igual a resultante. Ora, se a gente substituir resultante por f minúsculo e o momento linear p pelo f maiúsculo, a gente pode escrever o teorema do impulso. Então veja, a gente vai dizer que a integral da resultante dt entre t1 e t2 tem que ser igual à antiderivada da resultante, que é p no instante t1 menos p no instante t2. A essa integral de t1 até t2 da resultante dt, a gente vai chamar de impulso da resultante. Pessoal, é claro que a gente pode calcular o impulso de qualquer força, mas aqui no teorema do impulso a gente está calculando o impulso da resultante. E aí olha só que coisa interessante. Se o corpo é isolado, aqui a gente está falando de um corpo, né? O fato dele ser isolado significa que a resultante que age sobre ele é nula, vetor nulo. Olha só, se esse vetor, né, resultante é nulo, o que vai acontecer com a integral? A integral do vetor nulo é zero. Então, isso vai me dizer que esse termo todo que está aí na nossa equação do teorema do impulso é zero. E a gente vai concluir que o P de T2 é igual ao P de T1. E isso quer dizer que o momento linear se conserva. Então, veja, pessoal, o que isso tem a ver com energia? Absolutamente nada. Então, tire da sua cabeça que corpo isolado tem alguma coisa a ver com energia. Um corpo é isolado quando a resultante externa, ou quando a resultante de forças que age sobre ele é nula. E se isso acontecer, ele mantém o seu momento linear. Ou seja, a velocidade dele não vai mudar se ele tiver massa constante, né? Sabendo que o momento linear é massa vezes velocidade, a velocidade antes igual a velocidade depois.
Isso a gente já estava acostumado, porque se a resultante é nula, não tem aceleração. E se não tem aceleração, não tem mudança de velocidade. Portanto, o momento linear se conserva. Esse é o caso simples em que a massa não varia. Depois, casos mais complexos, em que a massa varia, a gente vai ter que fazer a conta sempre com o momento linear. Tudo isso que a gente falou é para um corpo, mas e dado um sistema de corpos? Então, na leitura prévia, a gente mostra para você um sistema de corpos aí, que tem, né, 6 massas com forças internas, né, que são aplicadas pelos corpos internos, ou seja, as forças em vermelho aí são aplicadas pelos próprios corpos. Vamos imaginar, né, isso daí, na verdade, é puramente matemático, mas a gente pode imaginar que tem forças elétricas aí de atração, de repulsão entre os corpos. E a gente tem forças externas em laranja, que são as forças aplicadas por corpos que estão fora do sistema, né? Então, o que a gente pode dizer? Se a gente está pensando no sistema, quem define o que é o sistema? Somos nós. Nós definimos o que é o sistema. Então, eu defini em algum momento que esses 6 corpos constituíam um sistema. Então, se eu penso dessa forma, né, constituindo o sistema de forma arbitrária, eu posso, na verdade, escrever que o momento linear do sistema é a soma dos momentos lineares de todos os corpos que estão dentro deles. Percebe que as velocidades elas estão representadas em verde nesse desenho. Então, para saber qual é o momento linear do sistema, eu somo todos os momentos lineares, né, de todas as partículas. O que vai acontecer se eu derivar essa expressão? Do lado esquerdo, a gente vai ter dps dt, e do lado direito eu teria dp1 dt, dp2 dt, e a gente sabe que isso é a resultante no corpo 1, depois a resultante no corpo 2, e por aí vai. Ora, então quer dizer que a derivada do momento linear no sistema ela é a soma, né, das resultantes. A gente pode reescrever essa equação dividindo essas resultantes em resultantes internas e resultantes externas. É simplesmente uma classificação diferente. Ao invés de somar as forças R1, R2 até Rn, eu estou somando quem é interna, somo tudo nesse termo, quem é externa, somo tudo nesse outro termo. E aí a terceira lei de Newton diz para a gente que a soma das forças internas, ou seja, a resultante interna, só pode ser zero, porque é ação e reação. Se eu estou dentro de um sistema, né, um corpo 1 interage com o corpo 2, e aí se aplica força, 1 aplica força em 2, 2 aplica força em 1, terceira lei de Newton diz que essas forças têm mesma intensidade, mesma direção, sentido contrário. Então essas somas só podem ser nulas. E aí a gente vai chegar à conclusão que a taxa de variação do momento linear do sistema inteiro é igual à resultante externa, ou seja, a soma de forças externas, ou seja, aplicadas por corpos fora do sistema. E aí a gente vai dizer, como dissemos para um corpo sozinho, né, para um ponto material, por exemplo, a gente vai dizer para o sistema que ele é isolado somente se, né, a resultante de forças externas é nula. Então, se a resultante de forças externas for nula, a gente sabe que dps dt é nulo, e se isso é nulo, né, eu não tenho taxa de variação, quer dizer que o momento linear não muda. Se ele não muda, então momento linear em T1 igual a momento linear em T2, e isso para o sistema como um todo, o momento linear do sistema se conserva.